Posso crer no amanhã que ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do Senhor que vive está. Porque ele vive, posso crer no amanhã que ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Senhor, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. A cruz morreu os meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque ele vive, posso crer no amanhã, e ele vive. Temor não há, pois eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do Senhor que vivo está. Aleluia. Glória a Deus nas alturas. Louvado seja o nome do Senhor Deus vivo. Louvado seja o nome do Senhor Deus eterno. Creio que já podemos dar início, né? Meu amor não falha, teu amor não falha, teu amor não falha, pois tu és fiel, tua palavra não falha, tua palavra não falha. A palavra não falha, mas tu és poder. Acredito em ti, ó Pai. Acredito em ti, ó Jesus. Acredito em ti, ó Santo Espírito de Deus. Eu sei é que tu és capaz e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Eu creio que contigo
Eu sou mais livre, Senhor. Tua palavra não falha. A palavra não falha. A palavra não falha. Tu és fiel. A palavra não falha. A palavra não falha. A palavra não falha. Mas tu és fiel. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Tu és poder. Glória a Deus nas alturas. Creio que já podemos dar início. Creio que já. Vamos lá. Versículo 5, capítulo 4 do Evangelho de Lucas. Tentação de Jesus. Nesse caso, estamos na segunda tentação, pois já falamos da primeira. E o diabo e o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe, num momento de tempo, todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Amém? Glória a Deus nas alturas. Meus amados irmãos, vimos que na primeira tentação o Senhor, lá no deserto, foi tentado pelo diabo porque ele teve fome. Ele teve fome, e fome é uma necessidade. Faz parte daquilo que é a humanidade. É uma necessidade, glória a Deus nas alturas, biológica, porque está ligada à própria vida humana em si. E ele estava num espaço de 40 dias, 40 noites sem comer nada. Sim. E era normal que ele sentisse fome, não é? Terminado o jejum, obviamente que teria fome e desejaria comer alguma coisa. Mas o diabo apareceu até onde o Senhor estava e sugeriu-lhe, tentando-o, claro, querendo induzi-lo naquilo que é o erro, contra a vontade do Pai Celestial, hein? Induzindo ou sugerindo ao Senhor, aconselhando o Senhor, tentando persuadir o Senhor a fazer algo contra a vontade do Deus Pai. Sugeriu-lhe, apresentando-lhe pedra, até porque já estava lá, já havia lá pedras, não é? Para que o Senhor transformasse aquelas pedras em pão e assim pudesse saciar a sua fome, porque o Senhor estava com fome, estava debilitado fisicamente, digamos assim. Satanás sabia que o Senhor estava com fome e que também já tinha terminado o jejum. Tá bem? E ele, querendo se aproveitar daquela oportunidade, daquela circunstância, apareceu sugerindo: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Estás com fome. E por que que tens que continuar com fome? E porque também já terminaste o jejum, não há necessidade de continuares assim. Vejas que ninguém te traz nada, ninguém te vem cá ver, ninguém te vem cá ajudar.
estás desolado, estás sozinho, estás abandonado. Portanto, esta é uma das oportunidades para tu aproveitares e poderes transformar essas pedras em pão e também poderes mostrar que verdadeiramente és o Filho de Deus. Estás vindo do deserto, Deus vai ajudar, Deus vai não sei o quê, porque não veio aqui nenhum homem para te poder ajudar. És filho de Deus e não és filho de Deus, porventura. Então, por que não mostrares que és o Filho de Deus? Transformando essas pedras em pão. Mas o Senhor não foi na conversa. O Senhor disse-me que nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai de quem? De Deus, da boca de Deus. Toda a palavra que sai da boca de Deus. Glória a Deus nas alturas. A palavra que sai da boca de Deus é palavra viva. É, tá percebendo? Fala, tenta isso, faz isso, não sei, não sei o que. É normal, não sei, não sei o que é, porque você está esfomeado, também não vai ficar, você vai perecer. Hum? Se for hoje, vai dizer, não pode, você assim vai tá destruindo o templo de Deus. Ok? Está escrito então, que o nosso corpo, o vosso corpo, é o templo de quem? Do Espírito Santo de Deus. E quem destruiu o templo de Deus, Deus o destruirá. Só que como naquela altura ainda não havia esse escrito, porque Paulo ainda não tinha, glória a Deus, escrevido essa epístola. Então ele usou outras artimanhas, né? Por isso ele apegou-se a isso, mas eu de vez passada falei, o Senhor resistiu a essa tentação. Quando Satanás percebeu que o Senhor resistiu a essa tentação, levou-lhe agora a quê? Naquilo que é mais espiritual, na segunda tentação, que é mais espiritual do que propriamente que é no físico, porque na verdade todas as tentações têm ligações o quê? Espirituais e humanas, quer dizer, vice-versa. Mas há tentação, como as duas, a segunda e a terceira, glória a Deus, que são mais espirituais. Vai ver que cada uma é mais espiritual que a outra, nesse caso. A segunda é mais espiritual que a primeira. E a terceira é mais espiritual do que a segunda. Percebeu? É, glória a Deus nas alturas. É. E claro, os pecados são espirituais, mas são cometidos no quê? No físico, com o corpo. Porque não se peca com a alma, se peca com o corpo. E, aliás, a alma está intrinsecamente ligada ao corpo humano. Quando o homem já está no espírito, nesse caso a alma a se movimentar no espírito, então aquilo não tem nada a ver com o que, né? Glória a Deus. Não tem nada a ver com o físico, com o mundo físico. Glória a Deus nas alturas. Por isso, aquilo que o homem faz na alma e o corpo ainda estando com as suas funções vitais ativas, não é levado em consideração. Nesse caso, fala aquilo que você mata no espírito. Não pensa que Deus vai dizer você pecou porque você matou no espírito. Tu vai dizer aqueles, você que é de Deus, como tal. Glória a Deus. Está percebendo? Porque agora se os feiticeiros, bruxos e tal vão matando, vão roubando, vão destruindo no espírito e com repercussões no físico, já é outra coisa, porque eles estavam fazendo algo contra a vontade de Deus, porque até eles fazem no espírito, mas com olhos abertos. Não é o nosso caso, que nós fazemos, as coisas acontecem no mundo do espírito, mas de forma espiritual, pela fé. Porque nós não vemos assim, com os nossos olhos físicos, vista, não olhar, não. Tudo pela fé. E a única forma que Deus, por vezes, faz para a gente perceber do que está acontecendo à nossa volta, o mundo espiritual, é usando a fé e trazendo visões, sonhos, visões, coisas do gênero. Mas já os feiticeiros, não. Os feiticeiros têm os olhos abertos. Até mesmo aqueles que não têm olhos da terceira visão aberta, né? Para ver o mundo espiritual assim, com os olhos abertos, os olhos físicos abertos, que nesse caso os espirituais, né? É, eles que usam o lado espiritual para que saiam dos seus corpos, tá percebendo? Quando eles saem, a alma sai do corpo, deixam os corpos em um determinado lugar, ou a dormir, e ele sai, a alma sai, vai lá deambular. Tá vendo? É algo completamente anormal. Tá vendo? E Deus já tem isso como abominação, por isso a feitiçaria é abominação. Diante de Deus, é um pecado abominável. Diante de Deus, idolatria, feitiçaria e rebelião. Esses três tipos de pecados são pecados abomináveis diante de Deus. Glória a Deus. Por isso, Samuel falou a quem a Saul, quando ele se rebelou: não sabes que, glória a Deus, a rebelião é semelhante ao pecado da feitiçaria? Um rebelde é semelhante a um feiticeiro. Deus considera os rebeldes como feiticeiros. O mesmo tipo de pecado que os feiticeiros fazem, Deus também tem que até considera o mesmo do que, né? Dos rebeldes.
E o porfiar com Deus, o contender com Deus, o querer desafiar Deus, o querer questionar ou desobedecer aquilo que Deus fala, que Deus ordena, é semelhante ao pecado da idolatria. É semelhante a um idólatra, aquele que se prostra perante não só imagens de escultura, mas perante homens para adorar, para, enfim. Porque a idólatra não persegue somente aquele que adora imagens de esculturas, não é só. Pode ser o seu marido, sua mulher, pode ser o seu pai, o seu parente, pode ser um famoso, um presidente, um músico, um cantor, um futebolista, enfim, como hoje em dia existe, ídolos e fãs, enfim, aquilo tudo. Os fãs têm os seus ídolos. O fulano de tal é o meu ídolo, um basquetebolista, ou então um desportista, um futebolista, digamos assim, um músico, né? Ou não sei o que, não sei o que, não sei o que vão passando por aí. E as pessoas vão adorando esses tais. E a maioria desses são deuses. Acabam se tornando deuses. Porque têm os seus adoradores, os seus fãs. Os fãs são os adoradores. E os ídolos são os deuses. Está a perceber? E por trás disso estão os demônios que recebem isso. Aliás, muitos desses tais que são tidos como deuses são demônios encarnados. Aliás, já se falou isso várias vezes, não é? São demônios encarnados que tomaram corpos humanos e que andam aí a deambular, não é? No meio do que é dos mortais, está a perceber? E eles fazem isso com um propósito de receberem mesmo honra, glória, louvor. Por isso eles aparecem sempre com uma certa façanha e fazem coisas é, que fazem com que as pessoas se atraiam a eles, atraem a atenção das turbas. As multidões ficam todas atraídas. Há uns que fazem pactos muito grandes, mas outros não é só pacto, todos eles fazem pacto. Mas esses que tomam corpos humanos, que são demônios, eles têm uma certa habilidade, eles fazem aquilo, as pessoas se atraem e dizem, uau, sim senhor. Aleluia. É. Entendeu? Uns são cientistas, uns se tornaram cientistas famosos, uns se tornaram desportistas famosos, outros se tornaram músicos ou cantores famosos. Não estou a dizer que todos famosos como tal, que são demônios em pessoa. Uns se tornaram presidentes ou políticos famosos. Dá para perceber? É. E muitos deles tiveram mortes bem estranhas. Dá para perceber? É. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, Deus dos exércitos. Maravilha do Senhor. Voltando ao ponto em questão, ou em assunto. O Senhor, glória a Deus, depois de que? Aleluia. Não cair em tentação, nessa primeira tentação, glória a Deus, é levado pelo diabo. Veja o que aconteceu. O diabo levou o Senhor, levando-o a um alto monte. Levou, mas como assim? Levou ele fisicamente, fisicamente levou. Porque ou seja, o Senhor foi levado pelo próprio Espírito Santo, que é Deus Pai, digamos assim. O próprio Deus que concebeu ele, que gerou ele, que estava, continuava a lidar com ele, glória a Deus nas alturas, preparando ele para o começo da grande obra, cuidava dele, louvado seja Deus. O Espírito estava aí, o Espírito Santo, o Deus Pai, glória a Deus nas alturas. E por que tinha que passar aquela provação? Então ele estava como que à mercê de Satanás. Tá vendo? Por isso, até que Satanás tinha poder de transportar. Só não tinha o poder nesse caso, de fazer algo assim, fora daquilo que ele estava liberado. Tá vendo? Ou permitido, digamos assim. Por isso ele levou o Senhor até um alto monte. E lá no alto monte, Satanás abriu o cenário espiritual. Mas como assim? Mostrou-lhe como se fosse numa tela, assim, apresentou uma tela.
Por isso essa coisa de televisão, esse não sei o que, esse tudo que você vê, televisão, telefone, por aí, computador, por aí, não sei o que, vamos assim dizer, isso tudo é espiritual. Veio do mundo do espírito. Já existia televisão espiritual antes. O famoso espelho mágico, está a perceber? Bola de cristal. Hum? Os rádios, já existiam os rádios espirituais. Está a perceber? É. E Satanás apresentou ao Senhor no mesmo instante, no mesmo tempo, todos os reinos do mundo, entendeu? Com as suas respectivas glórias. Eu posso ver que ele apresentou a Roma com a sua glória, apresentou Grécia, digamos assim, Atenas, que era a cidade mais badalada, digamos assim, com toda a sua glória, apresentou outros reinos, Egito, com a sua glória, apresentou não sei o quê, apresentou não sei o quê. E o Senhor viu assim, está a perceber? E quando ele transportou o Senhor, não pense que o Senhor viu só assim parado, olha, só assim a ver tipo uma tela, só assim que estava passando. Não, quer dizer, o que aconteceu aí é o seguinte, ele quer, porque ele, o Senhor disse, como que era uma fase que o Senhor tinha que passar aquilo, e o próprio Deus Pai permitiu que assim fosse. Então Satanás usou daquele poder que é. Não se ele tem, mas também que o próprio Deus permitiu que assim fosse. Ele apresentou, quando ele apresentava, era como se o Senhor talvez estivesse mesmo lá. Quando apresentava o reino, por exemplo, da Atenas, o Senhor de repente se achava no quê? Tipo, estava no meio da cidade de Atenas. Está percebendo? E ele dizia, está vendo isso aqui, está vendo essa rua? E Satanás falava, está vendo? Isso tudo aqui. Está vendo essa glória, isso é todas as ruas bonitas, as pessoas, não sei, não sei. Sim, que isso tudo tu sabes que me foi entregue, sabes disso. Quer dizer, ele já estava a invocar aquilo que aconteceu no Éden. E na verdade foi-lhe entregue mesmo. E como assim? Foi-lhe entregue? Sim. Quem lhe entregou? O Deus vivo. Mas como assim? Se Deus criou tudo isso, como é que Deus vai entregar ao inimigo? Porque o homem que tinha essa chave, essa autoridade. Porque quando Deus criou o homem, Deus também, glória a Deus, concedeu a autoridade ao homem, que é a chave, não é? Deu ao homem para que o homem dominasse. Aliás, você sabe disso, o que está escrito lá no livro de Gênesis. Mas o homem, infelizmente, vendeu-se. E ao vender-se, o que ele fez? Porque ele pecou, Deus entregou ele a Satanás. Quando você lê aquela passagem que diz Deus a sentenciar a serpente, olha, maldita será de todos os répteis, todos os animais do campo. De hoje em diante, pó comerás de quê? Na terra. E andarás sobre o quê? Sobre a terra. E vais te alimentar ou comer pó. Literalmente, Deus estava a falar para a serpente, animal, que tinha patas normais e andava, tá, tá, tá. Para quem vê mais ou menos que é o... Quem já viu que é aquele dragão? Esses dragões parece que existem mais assim, parece que na Ásia, ou que lá, uma coisa dessa. Ou já, né? Sim, aí está aí o brando de milho já. Então, os dragões têm mais ou menos assim patas, eles mais ou menos assim. Era mais ou menos assim a serpente. Tá bem? Mas, na verdade, com um aspecto mais atraente, é só ver como ele se a serpente hoje, quando você vê, tem um aspecto assim, muito, que é muito, tá bem? Mas naquela altura era que tinha, tá bem? Era aspecto assim, mas era mais, continuava a ser manhoso, mas tá bem? Tinha um aspecto mais atraente, por isso era animal praticamente de estimação, tá bem? Lá no Jardim do Éden. E era aquele que fez, animal que estava lá, hora se escondia, estava lá fingido, hora pulava, hora não sei o quê. E essa e a Eva, aquele lado também feminino e tal, por vezes ia lá, você pegava ele, você brincava e tal. Por isso foi muito fácil de Satanás dizer, bom, quem é que eu vou usar? Não, tenho que usar a serpente, não só pelo fato de ser um animal mais astuto, assim, astuto que é fingido, assim, manhoso, quer dizer, consegue ludibriar, esconde, ora mostra para citar três, ora mostra para citar não sei o quê. Tá vendo? E, e não só o aspecto que é dele também, quer dizer, e por ser também um animal que é tido aí como praticamente de estimação, então vamos aqui, vou aproveitar usar que é ela para melhor convencer, que é convencer a mulher. Porque se fosse um outro animal, se calhar
Aí vai a questionar, como assim? Você tá, não só está a falar com voz humana, e você está a falar coisa do gênero, como assim? Você nunca pensaram nisso? Como é que pode a serpente estar a falar com voz humana e a Eva achou como algo normal? Está a perceber? Ah, não, será que antes já não falava com voz humana? Não, não tem nada a ver. Está a perceber? Porque até se fosse isso, Deus, quando sentenciou, então, devia ter dito, a partir de hoje não mais falarás, não terás mais voz humana, nem coisa do gênero. Então, Deus teria mudado o linguajar dele, ou nesse caso, é? Glória a Deus nessas alturas. Mas não foi nada disso. Mas dizer que quando Deus sentenciava a serpente, Deus disse, quer dizer, que literalmente ela, a serpente, andaria sobre o pó e também ia comer o pó. Mas espiritualmente nós bem sabemos que não foi a serpente como tal, na sua natureza, normalidade de animal, que enganou a Eva. Nós sabemos disso, que foi Satanás que usou a serpente. Por isso o próprio Satanás recebeu, passou a ser chamado desde aquele momento até hoje, de antiga serpente. Por causa disso, a antiga serpente. Está a perceber? Então, se, ou sendo assim, Deus estava a dizer a Satanás que, na verdade, que seria maldita. Deus estava também a sentenciar Satanás que seria maldita e que também, pelo facto de ele ter conseguido derribar o homem, e o homem veio do pó, então ele andaria sobre o homem, sobre o pó. Quem é o homem? E teria poder sobre o homem, que é pó. E se alimentando também do pó, que é o homem, que foi tomado do pó. Entendeu? Que significa Deus entregou o homem que é a Satanás para dominar sobre ele. Por isso, Satanás diz daquele dia até praticamente, como disse Paulo, como escreveu Paulo, até Moisés dominou, matando, roubando e destruindo. Não é que hoje ele não mata, ou não rouba e não destrói. Hoje ele também mata, rouba e destrói. Ué, é que está acontecendo, afinal de contas. Eu acho que alguém mexeu aí nas configurações e pronto. Só sangue de Jesus. Só sangue de Jesus. Alguém mexeu aí nas configurações e tirou a minha imagem e pronto. Complicado. Tem que ser tem que estar muito, mas muito atento em questões do gênero. Senão, isso tira a atenção, tira o fio da mensagem, corta, cria situação desagradável, tá bem? E, e quando nós estamos a pregar, o Espírito de Deus fica triste, tá bem? E ele é muito assim, tá bem? É como se fosse uma pomba. Por isso, várias vezes vai ver na Bíblia que o Espírito Santo, tá bem? Apareceu como lá no Rio Jordão, depois que o Senhor Jesus foi batizado. Apareceu em forma de uma pomba. Não significa que ele seja pomba, mas pode se manifestar como azeite, como água, como pomba. E quando é como pomba, é aquilo. Não, pomba, nós bem sabemos que não gosta de confusão. Onde há muito barulho, onde há não sei, clima assim, tal. Eles não ficam, eles daqui tiram, como se diz cá em Angola, tiram voado, vão-se embora. O que é que significa? Significa quando que há um clima que tenta criar assim uma anomalia, a unção do Espírito pode voar, pode ir-se embora. Ou o Espírito pode ficar triste. Quando o Espírito fica triste, se manifesta no corpo do homem que está a ser usado por ele. E assim, de repente, o que é que vai acontecer? Baixa a unção ou alguma coisa. Mas pronto, vamos para o seguinte. Vamos para o seguinte. Acredito que a pessoa que fez isso não fez de boa e livre, espontânea vontade, se calhar, ou queria fazer alguma coisa, houve uma falha, coisa do gênero. Por isso também não precisa se preocupar, não fique perturbado. Com glória a Deus, que Deus, louvado seja o nome do Senhor, guarde você para não ser atormentado ou atormentada pelos demônios.
Mas é questão de estar só atento, muito atento. Glória a Deus nessa altura. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, Deus vivo. Amém. Glória a Deus nessa altura. Vamos prosseguir. Vamos avançar. Glória a Deus nas alturas. Como eu dizia que eh, o Senhor, enquanto que Satanás lhe mostrava no mesmo instante os reinos, ele se achava, tá vendo, como se estivesse no meio daquelas mesmas cidades. Tá vendo? Mas como assim isso é possível? É possível. Está a perceber? Possível. Quando ele mostrava Roma, é como se estivesse no meio da Roma, fisicamente. É Atenas, como se estivesse lá. Ele mostrou-lhes as grandes metrópoles, se fosse mais ou menos hoje. Teria-lhe mostrado as grandes cidades, Nova York, Washington, teria-lhe mostrado São Paulo, Londres, teria-lhe mostrado Paris, Mônaco, o Principado de Mônaco, enfim. Teria-lhe mostrado Moscou, teria-lhe mostrado Pequim ou Pequim, ou aquela, os nomes de, lá do grande dos chineses, de Xi Jinping, teria-lhe mostrado Tóquio, teria-lhe mostrado Sydney, teria-lhe mostrado as grandes metrópoles, digamos assim, Luanda, com muito cheiro, não sei do quê, e pronto. E ao mesmo tempo, Lisboa, digamos assim, Lisboa, Zurique, teria-lhe mostrado, e essas as metrópoles, digamos assim, as mais, mais badaladas. Johannesburg, ou então Pretória, coisas semelhantes. Cairo, vamos assim dizer, Cairo, que é. Sim, falei Luanda, porque Luanda tem a sua particularidade também, digamos assim. Glória a Deus. Berlim, é? Glória a Deus nas alturas. E enquanto ia lhe mostrando ao mesmo tempo, entendeu? Ele queria falando, olha, tá vendo isso aqui? Tá vendo isso aqui? Olha, se é que tu sabes que isso me foi entregue lá no que? Já, tu sabes disso. E eu disse que ele, quando estava a falar isso, nessa parte não pensei que estava mentindo, estava a falar aquilo que é certo. Mas ele ao falar isso, não significa que ele está a ser verdadeiro, porque o diabo não é verdadeiro, é mentiroso, só Deus é verdadeiro. Nem o ser humano é verdadeiro, o ser humano também é mentiroso. Mas Deus é o único verdadeiro. Amém? Se o homem quiser se tornar verdadeiro, tem que estar naquele que é o verdadeiro, que é a verdade. Mas para tal tem que se conhecer, crer na verdade e ser liberto pela verdade. Conhecendo a verdade, sendo liberto pela verdade, então, glória a Deus, poderá se tornar verdadeiro. E assim a linguagem do homem vai ser sim, sim, não, não. Mas o que passa disso é procedência que é diabólica, satânica, maligna. Entendeu? Glória a Deus nas alturas. Louvado seja o nome do Senhor, Deus dos exércitos. Mas aqueles que são do diabo, do demônio, aqueles que são do mundo, são mentirosos, como Satanás é mentiroso, o pai da mentira. Entendeu? Glória a Deus nas alturas. E ele, ao falar aquilo que aconteceu na verdade, não significa que ele estava a ser verdadeiro, ele simplesmente estava a falar aquilo porque tinha pretensões, tinha uma intenção de tinha segundo as intenções que queria persuadir o Senhor, queria enganar o Senhor, queria levar o Senhor a transgredir o quê? A lei do Senhor Deus vivo, Deus Pai. Queria levar o Senhor a pecar contra o Deus Pai. Tá bem? Por isso, não se poderia dizer que ele estava a falar aquilo com boa intenção. Logo, não se poderia considerar que ele estava a ser verdadeiro, nem pensar. Aleluia. Glória a Deus nas alturas. Louvado seja o nome do Senhor Deus vivo. É. Mas o que aconteceu, aconteceu. Eu dizia que o Senhor, ao sentenciar a serpente, estava também a entregar o homem a Satanás, porque ao dizer que de doravante comerás, andarás sobre o pó e vais comer pó. O que ele estava querendo dizer? Vais andar sobre o homem que é pó, vais comer pó. E assim o homem vai perecer, porque vais te alimentar dele do pó, e é assim que é, glória a Deus. E vais matar, vais acabar com o homem, pronto. Tens autoridade sobre ele, entendeu? E Deus entregou o mundo a mestre, nesse caso, Satanás. E Satanás hoje é o príncipe do mundo, não é o príncipe do mundo hoje. E Jesus disse isso, vamos-nos, porque se aproxima o príncipe desse mundo, mas não tenho nada com ele. Eu não tenho nada com ele, não tenho pacto com ele. Aleluia. É. Mas antes, Satanás não era príncipe desse mundo. Está percebendo? Quem governava sobre esse mundo é o homem, Adão. Porque recebeu isso da parte de quem? De Deus Pai.
Oh, aleluia. Mas quando ele pecou, a chave foi entregue a Satanás. E por isso Satanás teve aquele poder de aparecer ao Senhor e fazer aquilo. Ele transportou o Senhor até um alto monte. Quando o Senhor assustou, se achou no monte, em cima do monte. Não pense que era sonho, no sonho, literalmente. Percebeu? É. Nós hoje podemos passar essas provações, essas tentações e tal, mas tudo acontece no espírito. Está a perceber? Só uma a exceção ou particularidade que tem estado acontecendo com o mestre, isso já não tem nada a ver conosco, tá bem? Que o próprio Deus leva ele, ora, a batalha passa, vai se passar no campo, o próprio Deus Pai mostra no espírito ao servo dele, e depois o servo dele vai viver, que vai no monte, e a batalha se passa lá como os 3 anos que ele ficou lá no monte, tá? Depois mostrou-se que agora é na cidade, foi-se para a cidade, tá bem? Mas isso é para se cumprir as Sagradas Escrituras, glória a Deus. São coisas proféticas e aquilo que é profético acaba sempre se cumprindo. Mas de forma normal, naquilo que é a vida cristã, glória a Deus, em reflexão também aquilo que aconteceu com Jesus no deserto, nós passamos desertos espirituais, não desertos físicos. Você não precisa ir até um deserto e ficar lá, não só jejuar, mas esperar que o diabo apareça a você lá e ser tentado no que, né? Como o Senhor foi tentado. Não. Nós que o deserto ou o seu próprio mundo em si onde nós estamos. E nesse mundo nós somos tentados. Você é tentado de dia e de noite. Você passa várias tentações, provações. Tá bem? E Satanás vai aparecendo. Glória a Deus. Olha isso, olha aquilo, olha não sei o quê. Se te renderes a mim, se te prostrares a mim, pois que vou receber isso tudo, eu vou dar isso tudo a ti. Porque eu sou o príncipe desse mundo, eu sou não sei o quê. E é isso que Jesus, que o diabo queria fazer do Senhor Jesus Cristo. Porque Satanás sabia que o Senhor tinha uma promessa. Caso ele fizesse o seu dever, cumprisse com o seu dever, que eu de quê? De fazer a obra da redenção, morrer e ressuscitar ao terceiro dia, obviamente, ele receberia a recompensa, veria o seu, quê? Seu direito cumprido, ou seja, a promessa do Pai se cumpriria na sua vida, de se tornar o quê? O Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E assim toda língua se dobrar a ele, ou seja, todos os joelhos se dobrar a ele, e toda língua confessar que ele é o Senhor. Entendeu? Ele tinha essa promessa do Pai. E o Pai disse, faça isso. E assim, glória a Deus, a coisa vai se cumprir. E ele próprio é o Pai. Então ele próprio colocou o desafio, eu vou fazer isso. E assim vou me tornar Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia. Glória a Deus. É, mas como um homem, não propriamente como Deus como tal. Porque como Deus nem precisava fazer isso. Glória a Deus. É, entendeu? É. Mas Satanás, sabendo disso, apareceu de antemão a oferecer o quê? O mundo e a sua glória. Com qual intenção? A intenção era desviar o Senhor e fazer com que o Senhor não recebesse aquilo que é verdadeiro. Fazer com que o Senhor não recebesse a bênção que o Pai tinha para ele, a promessa do Deus Pai. Aleluia. De se tornar Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, enfim. Aleluia. Mas o Senhor, como estava firme e determinado e tinha conhecimento, e ele bem sabia disso. Por isso não foi na conversa de Satanás, não se deixou levar. Não se deixou levar. É. Porque nós bem sabemos que Satanás é mentiroso. Ia dar aqui ao Senhor aquilo aí. Não. Ele é mentiroso. Tá percebendo? E hoje acontece a mesma coisa. Você está buscando o Senhor, está a se esforçar, está não sei o quê, você vai ser provado, vai ser tentado. Com qual tentação? Com essa tentação. Tentação da sedução pelas riquezas, pela fama do mundo, tentação pela sedução de quê? Das coisas dessa vida, querer se tornar famoso, querer se tornar rico. Quantos não naufragaram na fé? Por causa do desejo de querer se tornar famoso, querer se tornar rico, querer ter uma boa vida, querer não sei o que, viver uma vida regalada, coisa do gênero. Uns não, é normal ter uma vida próspera, coisa do gênero, sim. Em certa parte, sim. Mas tem que ver bem como você busca isso. Se você estiver todo embalado, entenda só a minha linguagem, tá? Entenda só a minha linguagem, porque eu vou usando também certas expressões que você até pode achar bem estranho, como alguém dizia, mas como assim, embalado? Entenda só isso, pronto. Pode dizer, você está todo embalado, pronto.
Então, a dizer que é embalagem, coisa do gênero, mas sim, glória a Deus nas alturas. Eu falo, você está todo, empenhado naquela velocidade como tal, é? Glória a Deus. E cheio de quê? Das coisas dessa vida, dos desejos das coisas dessa vida. E você vai correndo, vai caminhando. Depois o que vai acontecer? Vai ficar fraco, debilitado espiritualmente. Se é que você estava forte espiritualmente. Porque você vai se embaraçar com as coisas dessa vida. Você vai criar embaraço. O que é embaraço? Embaraço é embrulho, aquilo que impede que você faz o quê? Você se apega a alguma coisa, você se embrulha com alguma coisa, você se atrapalha com alguma coisa, você, quando assusta, você já trança, ou quando assusta, você já se distrai com aquilo. Você perdeu o fogo, perdeu o alvo, perdeu, enfim. Está a perceber? Entendeu? Por isso, Paulo fala para nós colocarmos de parte tudo que cria embaraço. Embaraço não é pecado, mas se você se apegar àquilo, depois vira pecado. Entendeu? Porque você vai se conformar. E Paulo fala: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos na renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de quem? De Deus. Aleluia! Glória a Deus nas alturas. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus nas alturas. Então é necessário entender isso. Não se deixar levar nisso. Mas se a pessoa fica muito, empenhada só nas coisas materiais, não sei o quê, e com aquele desejo, dá esse desejo bem ardente, quero ser rico. Você quer ser rico para quê? Vai cair em tentação. O desejo arder. Você não é rico, mas quer viver como se fosse um rico. Depois Satanás vai tentar você vai cair. Vai tropeçar. Tá vendo? Você que está aí a arder. Eu disse que certa parte é normal você desejar ser próspero, ter uma vida próspera como tal, mas tem que ver bem como você deseja isso. Se você deseja com desejo ardentes e com uma tal veemência, porque não sei o quê, a todo custo você luta, querer fazer das tripas, como se diz na gíria, lá das tripas, o coração, querer fazer, você bate a cabeça na parede, bate a cabeça, não sei onde, bate com as pernas, não sei, com o pé na parede, bate, não sei, porque tem que alcançar, tem que ter aquilo que deseja a todo custo. Você vai se dar mal. Depois Satanás vai por você, calma, e não precisa fazer isso, é tão simples, só fazer isso, faça só isso, e você vai receber isso, eu vou dar isso a você. E Satanás hoje em dia, se é o Senhor Jesus Cristo apareceu, ele foi sugerindo, olha, o que tens que fazer simplesmente, porque isso tudo é meu. E eu posso dar a ti isso tudo, o mundo e a sua glória, não tem problema nenhum. Mas o que tens que fazer simplesmente é só te prostrar perante mim. É coisa tão assim, prostra-te simplesmente e acabou. Eu dou-te isso tudo, sabes que isso tudo é meu. O mundo e a sua glória. Veja que Satanás estava a oferecer o mundo e a sua glória para o Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque ele que descobriu que o Senhor tinha uma promessa bem maior, aleluia, que aquela que Satanás estava ali a oferecer. Porque se tornar rei dos reis e senhor dos senhores, que significa que o Senhor seria até senhor do próprio Satanás. Seria o rei do próprio Satanás, porque Satanás é um rei também. É um Deus, é um senhor. Então, aquele que é senhor dos senhores, significa que está acima até do que do senhor Satanás, do senhor, não sei o quê, e dos demais senhores. Entendeu? E Satanás estava já a se antecipar com quem diz, eu tenho que impedir isso. Eu tenho que estorvar isso, tenho que fazer com que ele que não consiga alcançar ou não alcance isso. Pois se ele alcançar, significa vai ser maior mais do que eu, vai ser maior não sei do que. Eu domino sobre esse mundo e, portanto, tenho que desviar ele. Mas o Senhor não foi na conversa. Aleluia. O Senhor não foi na conversa. O Senhor não foi na conversa. É simplesmente só te prostrares a mim e acabou. Que significa, é só te tornares o que? Meu adorador. É só me servir, eu vou dar. Mas o Senhor disse-lhe, vai ter Satanás.
Porque está escrito, só ao Senhor Deus vivo adorarás, e só a Ele servirás. Quer dizer, quando te prostras, é para servir, é para adorar a Deus, prestar culto, reverência àquele que é maior que você. É isso que ele queria, mas o Senhor não foi na conversa e disse: não, você não é digno, Satanás. Quem é digno, só um único que é digno, que é o Deus Todo-Poderoso. A Ele simplesmente se deve adorar, e somente se Ele deve se servir. Entendeu? E hoje não tem. O que, tem acontecido com as pessoas? As pessoas estão a vender suas almas. Porque quem se prostra diante de Satanás e faz aquilo que Satanás diz, está a vender a sua alma em troca de fama, em troca do mundo. Ou as pessoas estão a vender, querem ser famosos, estão a vender suas almas, não estão a fazer. E os religiosos, pessoas que aparentemente estão a buscar Deus, porque querem ser famosos, cantores famosos, estão a vender suas almas. Vai aparecer um evangelista que não olha. É tão simples. Você canta bem, você toca bem, mas para você ter fama, você precisa fazer isso assim, não vai dar certo. Você ouviu a história do pastor Osman, né? Que cantava com Correia lá. Não digo que cantava, ele estava a tentar começar a sua carreira. Participou de um concurso aí que se faz quase em todos os países, né? Aqui em Angola, país chama-se Angola Encanta, ou coisa do gênero. Parece que existe mais um outro tipo aí, não sei já qual é o nome. Né? Não sei o que é ir palcos e que é uma coisa do gênero de palcos ou que é lá, coisa semelhante. Parece que participou num desses dois. Ele parece que saiu em terceiro lugar, coisa. E esses cantores famosos, então, a tendência é escolher aí para tentar ajudar e tal, com algumas aulas e também trabalhos por aí, tá? O que é Estrelas ao Palco? Estrelas ao Palco, Angola Encanta, não sei o que, não sei o que, Unitel, não sei o que, sei quem é. É, pronto, é por aí. Não sei se isso ainda existe hoje, né? Porque também nunca mais me atualizei isso. Ok, eu fui na Estrela de São Paulo, né? Ok. Então eu estava a trabalhar com um dos famosos, um dos cantores mais badalados daqui, um dos cantores famosos daqui a Angola, digamos assim. São muitos, né? Mas um daqueles que é mais conhecido aqui em Angola, um endemoniado, um bissexual, endemoniado e bissexual. Tá a perceber? E via que o Osma sempre a manter aquela regra normal, vida normal. Não é que não se prostituía, não se fazia, mas não estava lá a beber como tal, a fumar, a se drogar como tal. Estava a tentar seguir uma vida normal. Até seus pecados normais e não pecados que é grosseiros como tal, como dizem na religião. O pecado, não sei o que, o pecado maior é aquela, não sei o que. Na religião, é assim, além desse pecado, que é não sei o que, como na católica, pecado não sei o que, não sei o que, não sei o que, como é, ensinava o padre Horácio, é, o padre Horácio, tinha um perfume, eu desejava, só que não tinha coragem de lhe perguntar onde que ele encontrava aquele perfume, se davam a partir do que é do Vaticano, ou lá do que é da Roma, onde é que davam. Eu sentia que eu queria ficar ao lado dele para sentir o cheiro daquele perfume. Mas parece que todos os padres punham aquele que é, né? Usam aquele tipo de perfume. Porque para além de sentir naquele padre, sentir também num outro. Glória a Deus nas alturas. Mas aqueles que é, esses padres que é, né? Puras ou brancos, porque os pretos eu não sei, né? Nunca convivi também com um padre preto. Glória a Deus nas alturas. Não sei se também usa o mesmo tipo de perfume. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Deus vivo. Louvado seja o nome do Senhor Deus eterno. Então, eu sempre lá ia sempre lá fazer as confissões da seu padre, seu padre. E ele dizia: olha, padre, não diz isso, não sei, tá bem, vai não sei isso, aquela. Vamos lá, não, amém, amém. E voltava novamente. Diz, não sei, não sei, não sei, não sei. Os pecados, não sei o que, pecados, não sei, não sei o que. Esse pecado não se faz isso. Esse pecado que você cometeu, não sei. É? Seu sangue, Jesus. É, tá percebendo. Mas acontece que, glória a Deus nas alturas, é, é a pegada do que é, né? Ah, ok, entendi. Peguei a ideia, copiei a ideia. É a pegada,
É a pegada. Eu não tinha coragem, mas eu cheguei a perguntar a alguém. Só que também essa pessoa entendeu que eu disse, pá, eu não sei também, mas como assim? Porque eu disse, eu tenho que achar esse tipo de perfume, né, que os padres usam. Mas claro, quando eu tentei procurar, já tinha saído também, já não ia mais lá na igreja católica. Tá bem. É, afinal de contas, aqui é pegada, não é? Ai, 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 ai. Pegada nesse caso aqui é o feitiço. É o feitiço dos padres. É. Sim, para terminar, as pessoas que vendem suas almas porque querem fama, fazem alianças, fazem pactos. E eu estava a falar de que desse, do nosso hoje pastor, que estava com aquele indivíduo. Aquele indivíduo é o Oliveira daqui. Ele estava sempre lá a manter sua vida normal como tal. E ele disse, oh, você está pensando que você vai continuar assim? Aí vai querer se tornar famoso, se tornar não sei o quê, sobressair. Não vai ao lado nenhum. Não vai. Está percebendo? Você não vai ao lado nenhum, assim, tem que viver a nossa vida, tem que se prostituir com homens, com mulheres, não sei o quê, não é só com mulheres, mas também você tem que, é que você estava dizendo, tem que ser bissexual, tem que não sei o quê, tem que fumar, tem que beber, tem que não sei o quê, tem que se drogar, tem que não sei, senão é só assim, só essa vida normal e tal, é, ser um pecador normal, não, tem que ser um pecador, tá, como diz o Brasil, tem que ser um pecadão, que é o pecador, nesse caso, o grau aumentativo, né? Quer dizer, pecador, grau aumentativo assim de pecador, o que é? Tem que ser um pecador, um pecação, ou pecador, não sei de onde, tá vendo? Tem que ser um pecador bem maior como tal. Dá para perceber? É? Cometer pecadões. E não ficar só aqui nos teus pecadinhos e coisas do gênero, não. Como dizia alguém, os teus pecadozinhos. Nem cometer grandes pecados. Assim você vai atrair grandes demônios, grande fama, coisas do gênero. É assim. Agora aqui, teus pecadozinhos, vai lá de algum, não vai lá de nenhum. Tá percebendo? Foi assim que ele percebeu. Oh, isso é assim, afinal de contas. É, e foi quando ele também ouviu a mensagem do homem de Deus, do mestre, do monte, e vai ter com quem, né? Com o mestre. Glória a Deus nas alturas. Eles são assim. Eles fazem para levar para ser um evangelista, vai dizer, olha, é assim. Quer se tornar não sei o quê, entra aqui. Quer se tornar não sei o quê famoso, entra não sei o quê. Faz isso. E as pessoas estão a vender suas almas. Umas fazem na ignorância, pensando que é algo normal, quando a sua já não é ignorante, está ativo. Mas porque eles querem fama, querem se tornar famosos, querem ter dinheiro, querem ter vida boa, comer, beber, estão lá. E aparecem nas igrejas, parece que são de Deus, mas não são nada de Deus. Tá vendo? Como é que vai se saber que não são das suas obras, aquilo que eles praticam? O que eles fazem mostra que eles não são de quê? De Deus, que eles são do maligno, que são do diabo, porque é impossível alguém que é do maligno, que é do diabo, fazer algo, andar na pureza, na santificação, ter frutos dignos do arrependimento. É impossível. Não é possível. Está percebendo? Aleluia. Ah, não, mas como é que nós vamos saber? Porque existe aqui é engano, as pessoas se enganam, ou então as pessoas podem esconder. Sim, pode esconder, mas por um pouco de tempo, porque a Bíblia diz que não há encoberto, não há se descoberto, nem oculto, não há de ser que é revelado. Aleluia. Glória a Deus nas alturas. Mas se você estiver até no céu, vai perceber que esse é um ímpio, que esse não é homem de Deus, que esse é pecador, que esse não se fé. Pela duplicidade, quer nas palavras, quer no seu que e tal. Ou aquele nos seus próprios atos. Aleluia. Ou, vai ver se a pessoa é séria ou é uma é um brincalhão, entendeu? Glória a Deus. Mas o Senhor não se vendeu, não vendeu a sua alma, nem entregou as coisas santas que é o cão, nem as pérolas ao porco, ao cão Satanás e ao porco Satanás. É mais como assim vai se chamar Satanás de porco e de cão? Eu que chamei isso, ele que é de cão e de porco. Vai dizer, não, você não pode me chamar disso porque isso é falta de respeito, não sei o que. É, mas isso eu não tenho culpa aí, porque o mestre Jesus disse: não deixe as coisas santas aos cães nem aos porcos. Glória a Deus. E em Jesus Cristo eu estou a dizer isso. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Deus vivo. Amém. Glória a Deus nas alturas. Louvado seja o vivo e eterno Deus.
Louvado seja aquele que reina para todo sempre. É. E assim o Senhor, mais uma vez, foi que foi tentado com essa tentação, com esse tipo de tentação, e ele resistiu. Entendeu? E os crentes também passam nisso. Eu já falei, todos nós passamos nesse tipo de tentação. Sedução pelas riquezas, desejo de querer se tornar rico. Vai aparecer alguém, vai vir trazer tentação. Vai dizer, eu, quando comecei a caminhar, comecei já a ter uma vida ativa, eu contei um pouco, onde quando estávamos a vir, anteontem da igreja, um pouco de como eu me converti. Estava o pastor Alberto, pastor Fortunato, também estava a esposa do pastor Alberto, e, e mais alguns, né, os meninos. E eu estava assim a contar como aconteceu. Porque eu era tão incrédulo, mas por causa daquilo que eu aprendia no catolicismo. Tá vendo? Então quer dizer, para acreditar era muito difícil. Primeiro eu já andava tão escandalizado e para mim isso não era igreja, as demais não eram igrejas como tal, quer dizer, não passavam de barulhentos, de altamente escandalizadores e pessoas, enfim, quer dizer, estavam com um certo vazio por dentro deles, por isso andavam aí a cantar. Estava quando alguém tá com um princípio de demência, então começa a gritar porque está um certo vazio ou coisas semelhantes. Eu achava isso, porque eu dizia ao rapaz, o ex-amigo meu, que frequentava na Pentecostal, mas por causa disso também parou de frequentar na Pentecostal. Tá vendo? Já tinha vergonha de ir para lá, tentou ir algumas vezes lá mesmo na ICTN com um irmão meu que ia para lá, mas depois parou de frequentar, porque também quando ele ia não é para se converter, era só lá participar. Ele chegou de participar até de algumas vigílias, porque estava a ser convidado. E aí, quando uma vez eu falei assim, ok, você é um brincalhão, acha mesmo que eu vou a isso é igreja, você não ia perder tempo. Então você, né? E aí, quando saía do Kazenga, ele dizia: Olha, eu participei lá, falava lá da igreja pentecostal do Kazenga, do Joaquim, porque não sei o quê. Ele aí dança, não sei o quê. Ele tentava me persuadir por causa da dança, como eu dançava, tá vendo? Eu dançava que dançava no mundo, tá vendo? Dançava, gostava de dançar e gostava também de cantar, assim, cantar rap, tá vendo? Porque até já tinha letra, escrevia. E estava me preparar para quê? Para tentar se gravar e tal, só que quando assustei foi quando acabei sendo atacado com espírito de enfermidade, né? Aí, pronto, não tive hipótese. É, e ele quando ia para aquele mesmo igreja lá no Cazé, quando ia visitar a irmã, e ficava lá aqueles dias, no domingo participava lá do culto e voltava e dizia, aí dança, não sei o quê. E ele dizia, ó, você foi novamente nesses lugares, nesses barulhentos, esses vazios estão com um problema, aquilo é um vazio na alma. Eu até não falava vazio na alma, falava um vazio na mente, que faz com que eles tenham esse comportamento. Não pode, como é que é? Oração, até não falava assim oração, porque na católica não se fala oração. Rezar é assim. Né? Rezar não precisa gritar, porque sai, porque sai demônio, queima, porque queima. Que tipo de. É? Isso isso é escândalo, isso você que anda aí a falar, isso é barulho que você anda a fazer, quer dizer, palavras. Tá bem. E eu, para querer acreditar como tal, era muito difícil. E me falar porque milagre, coisa do gênero, porque vai ser curado. Para mim, isso já era uma autêntica aberração, né? Era uma coisa, quer dizer, como utopia. E uma das perguntas que eles me fizeram, e quando o pastor foi até lá, chegou até lá e tal, e o mestre orou para si, você ficou já curado na hora, não sei o que aconteceu. E eu disse, quando o apóstolo, naquela altura chamavam de pastor, orou para mim. Na verdade, eu senti um alívio. Não fui curado como tal como eu queria, mas senti um alívio, porque sentia um peso no peito que não conseguia ficar mais, pelo menos assim como eu estou antes, né? Tem que estar sempre só curvado. Eu sentia esse peso e eu senti um alívio e comecei a sentir um refrigério dentro de mim. Eu não conseguia saber, não sabia explicar, não estava entendendo perfeitamente o que estava acontecendo, porque também nunca tinha tido.
nunca tinha explicado, nem sabia como é que ia me explicar isso. O padre, ele ia explicar isso, dizer o que é paz, paz, porque não sei o que é da alma. Não, quando falava de paz, é só falar sem explicação, sem nada. Tá bem? Tá bem? Tá bem? E só se falava paz de espírito, paz de espírito, mas nem explicava o que é esse paz de espírito, o que é esse paz de espírito. Não havia explicação. Tá bem? E eu estava sentindo algo, pronto, que um bem, que é uma sensação de bem-estar dentro de mim, e também. E aí que depois o que o mestre disse-me, continua a vir, também, continua a vir, você crê, você está, pode crer, você está curado, você crê. E eles perguntaram, até o pastor Fortunato disse, ó, e o que? E o pastor acreditou nisso, ele disse, olha, eu também nem sei o que aconteceu naquele dia, porque eu acreditar, porque estou curado, coisa do gênero, eu tinha que ver como é que eu ia acreditar em algo que eu não estava vendo. Eu tinha que ver, tinha que sentir. Porque esse era o meu criou. Nós acreditávamos assim, eu acreditava assim. Então, e eu por outra, não acreditava que existia essa coisa, porque ora para a pessoa fica curada. Não, tem que ir com o médico, e o médico fazer uma boa receita, consulta, médico, boa receita e tal, e vai fazer o quê? O tratamento, tal, como o médico orientou, coisa do gênero, e pronto. É. Agora, porque estás curado, oração, como assim? Como assim? Está curado? Não, isso aconteceu no passado, isso com Jesus também já não é porque é Jesus, e Jesus também é aquele que é também Jesus e pronto. E deu uma exceção aos discípulos dele que andaram com ele, e hoje em dia quem é que andou com Jesus? Quem é que viu Jesus? Ninguém viu Jesus, e pronto, não esquece isso. Nós aqui só acreditar e você quer fazer mais ou menos aquilo que é que fez São Lázaro. Assim, São Lázaro foi para o céu. E o rico estava cheio de saúde, estava lá com a sua vida bem bom, foi para o inferno. Tá vendo? Entendeu? E eu disse, eu não sei também como é que eu acreditei nas palavras que me foram ditas pelo mestre. Creio que estás curado, que continua a vir que não sei o quê. E eu disse, está bem. Só que quando eu saí daí, eu lembro como se fosse, quando eu saí daí, comecei a dizer, ó, mas creio que estás curado. Eu estou curado como assim? Mas pronto, vou fazer o seguinte. Eu disse, vou fazer o seguinte. Mas não falei também nem ao rapaz que foi comigo, nem a ninguém. Eu disse, vou fazer o seguinte. Eu vou e vou voltar de novo. Quando eu me senti completamente livre, ou quando eu me senti que estou bem, realmente estou bem, estou livre, já que está a dizer que estou curado, eu continuo a vir, porque eu estarei completamente livre, não sei mais, continuo a vir. Se assim for, quando assim for, eu tiro os meus pés daqui, não piso mais que neste lugar. Não volto mais para aqui. Entendeu? Esse era o meu pensamento. Mas Deus também tinha um pensamento dele. E Deus pescou-me com o seu pensamento e no seu pensamento, na sua sabedoria. Amém? Glória a Deus nas alturas. Que Deus abençoe a todos, rico e poderosamente. Vamos dar por terminar a nossa reunião. Não se deixe levar pelas tentações, por tentações, por nada. Não se prostre ao mundo, ao diabo, ao demônio, às coisas dessa vida, ou por causa das riquezas, dos bens desta vida, você entregar a sua vida ao demônio, ao diabo. Não faça isso. Amém? Pode passar necessidade, vale a pena passar necessidade, porque Jesus disse: que adianta o homem ganhar o mundo todo, prejudicando-se a si mesmo? Que adianta? Imagine se o Senhor Jesus Cristo tivesse aceitado a proposta de Satanás de receber o mundo e a sua glória. O que ia acontecer depois? Ia se prejudicar a si mesmo. E Jesus disse: que adianta o homem ganhar o mundo todo, mas no final das contas se prejudica a si mesmo? E é o que está acontecendo, isso que eu falei. Esses homens hoje, crentes, religiosos, começam e depois por causa de desejo da fama, de desejo de se tornarem famosos como tal, ricos, terem dinheiro, fortunas, estão vendendo suas almas. Tá bem? E o mais ridículo, aqueles que estão no mundo são do mundo, tá bem? Fazem do mundo. Como é que eu falei, que aconselhou o pastor Osmo para que fizesse aquilo, né? Quando no mundo, nesse caso, né? Por isso o pastor buscou a verdade e hoje conheceu a verdade e hoje está livre, está a pregar a mesma verdade, que o libertou. Aleluia! Mas falando primeiramente de religiosos, em nome de Deus,
venderam suas almas e, em nome de Deus, estão a enganar as pessoas. E se tornam evangelistas de Satanás para também levar outras pessoas no mesmo caminho. Pregadores, cantores, usam a palavra, o nome de Deus para vender a mesma palavra, para vender, comercializar o evangelho através da música, vendendo a música. Para você ir adorar, você que é adorador. Para ir adorar, Deus tem que pagar. Para comprar algo, para ouvir louvor, para Deus tem que pagar. Para ir ouvir pregação do Evangelho do Reino, Deus tem que pagar. Que se isso fosse hoje, para você ir lá no deserto da Judeia e ouvir João, você tinha que pagar. Tem que pagar para ir ter o ingresso, para eu ver João. E aí encontrei uma barricada e uma cancela que ia dizer aqui não entra. Quer entrar? Bilhete. Não, bilhete não tem que pagar dinheiro. 1.000 kwanza, 2.000, 3, não sei quantos. Para poder entrar, acesso, para poder ouvir o grande profeta que está a pregar lá no Rio Jordão. Está a batizar. Hoje está acontecendo a mesma coisa. Para você entrar num ginásio, não sei aonde, ginásio, até não vamos dizer, pavilhão. Num pavilhão, você só tem vergonha que não cobram as entradas nos próprios templos deles, porque senão estariam a cobrar. Para você entrar num templo, numa igreja, taxa de igreja de X, tem que pagar. Parece a história que se ouviu lá da Índia, não é? A igreja que os ingleses abriram lá na Índia, o rei lá da Índia procurou entrar lá na igreja, mas ele disse, não, não, não. Aqui não entra nenhum indiano, nenhum estrangeiro. Aqui só entra ingleses. E o rei lá da Índia ficou escandalizado, né? O homem lá da Índia disse, olha, epa, eu li o que está escrito na Bíblia. Vocês que não fazem nada do que isso que está aqui, né? Do que vocês andam a ensinar. Como é que vocês impedem alguém de entrar no templo para ir lá, ouvir a palavra que vocês estão a pregar e adorar o Deus que vocês estão a buscar, que vocês dizem que é amor como tal, mas na verdade eu vi, e segundo que esse Jesus que estão aqui a ensinar, que o que Jesus fez e que ele ensinou, vocês estão a fazer tudo o contrário. Vocês são falsos. Se vocês fizessem, seguissem os passos, e como Jesus falou, acredito que as coisas seriam bem diferentes, mas vocês fazem o contrário. Entendeu? É. Dá para perceber? Já imaginou? Só que eles não fazem isso, que cobrar, olha, para entrar na igreja tem que pagar de forma assim aberta como tal, senão as pessoas não iam para a igreja como tal. Mas ainda assim eles cobram. Cobram como? Usando astúcia. Então, é pá, você tem que dar X, oferta de X, oferta não sei de que, oferta de quê? De ouro, oferta de prata, de bronze, e falta já a oferta de quê? De ferro, oferta de barro, oferta não sei de quê. É? Oferta tem que dar algo não sei o que, oferta não sei o quê. Dízimo dobrado. Na Bíblia não existe dízimo dobrado. Dois mais dessa, dízimo dobrado, oferta dobrada. Tem que dar não sei o quê. Tem que dar não sei o quê. Olha, por não sei o quê. Isso tudo isso, vamos propositar aqui lencinho. Toalhinha de ser uma benção, você compra 10.000 reais, 100 dólares. Não sei, 10.000 kwanzas, 60.000 kwanzas, 50.000 kwanzas. Quem vai comprar o chicão, não sei o quê. Estão a pagar, não estão a pagar? Estão a pagar. Estão a pagar. Estão a pagar. A Igreja Católica fazia isso, pagava as indulgências para obter perdão dos pecados e, se você quisesse ir para o purgatório, depois lá receber a purificação dos seus pecados, também os que ficarem vivos têm que fazer preces por você, pagando uma certa quantia monetária. Ou estão a fazer a mesma coisa, e pior até do que aquilo, não. Entendeu? Estão a comercializar a palavra. E esses estão a fazer isso. Já venderam as suas almas. Estou a falar, os mesmos que estão a fazer, estão a vender suas almas. E você que já conheceu a palavra, não vai se deixar levar nisso, não. Nem pensar. Mas muitos estão a se deixar levar isso, infelizmente, na sua estupidez, na sua tolice. Porque estão todos cegados, pois Deus desse mundo cegou os seus entendimentos, porque eles não resplandece a luz do Evangelho de Cristo Jesus, que é a imagem do Deus invisível. Mas, graças a Deus, nós, já resplandeceu sobre nós a luz, e já cremos nessa luz, nessa palavra, nessa verdade, e, portanto, não nos vamos deixar, nem se deixe ludibriar.
Não se deixe enganar. E não, glória a Deus, se deixe levar mais para aquilo que é velho, para aquilo que é antigo. Permaneça na liberdade com que Cristo nos libertou. Amém. Glória a Deus nas alturas. Que Deus abençoe a todos vocês, rico e poderosamente. Deus abençoe a todos, mesmo. Deus abençoe. Um até já, porque vamos nos encontrar novamente na sala geral para continuarmos a buscar a face do Senhor Deus dos Exércitos. Aleluia. Glória a Deus. Até aqui a palavra do Senhor Deus vivo. Falamos da segunda tentação de Jesus. Se Deus quiser, amanhã falaremos da terceira e última tentação de Jesus. Glória a Deus nas alturas. Essa segunda tentação é mais espiritual do que a primeira. A primeira tem ligação espiritual também. Aliás, todas as tentações sempre são espirituais, não é? Mas com, glória a Deus, se apegando às coisas mais materiais. A primeira, o pão, necessidades. Já a segunda é uma necessidade também, mas só que não faz parte da necessidade mais ou menos primárias ou como tal. Ser famoso, ter o mundo, você se torna ser conhecido no mundo, ter estar cheio da glória do mundo, ser aclamado pelo mundo, não é uma necessidade como tal, não é uma necessidade primária. Porque nem todo mundo se torna famoso, nem todo mundo tem o mundo sob as suas mãos, nem todo mundo tem a glória do mundo e também não pode acontecer. Nem todo mundo é rico e nem todo mundo vai ser rico ou deve ser rico. Tá percebendo? Mas há aqueles que querem isso. Aqueles que buscam. E Satanás, como já sabia que Jesus tinha aquilo, tinha essa promessa de Deus Pai. Por isso ele apareceu de antemão para tentar desviar o Senhor, para receber aquilo que é falso. E quem recebe aquilo que é falso não pode receber o verdadeiro, porque já se ocupou do falso. E Deus não pode encher alguém que já está cheio. Deus não pode dar a você aquilo que ele quer dar, já que você já recebeu aquilo que é falso. É como aquilo que eu falei também na área do casamento. Poderia falar muita coisa de forma detalhada, mas queria que vocês entenderem. Aliás, só que como o que eu falei, já deu para perceber. Amém? Isso é em todas as áreas. Não pensa que é só no dinheiro, ou sou famoso, ou ser rico, é em todas as áreas. Para quem quer se casar, o diabo vai se precipitar primeiro. Quando perceber que você está prestes a se casar, está prestes a conhecer a pessoa que Deus preparou para você. Ele vai se precipitar em trazer algo falso. Está percebendo? Faz. Se você não vigiar, você vai cair mesmo em tentação. E quantos não estão a cair em tentação? Não. E aquilo que é falso, quando você cruzar, vai levar também você a... Porque você já caiu em tentação espiritual, vai cair também no físico. Vai se prostituir. Tá brincando? É. Entendeu? Você tem que vigiar. Tem que perseverar. Claro, está vigilante, como dizia alguém. Tem que vigiar, em nome de Jesus. Deus abençoe, rico e poderosamente. Se alguém estiver sentindo-se mal, coloque a mão no lugar que está sentindo mal, ou no alto da cabeça, e eu vou orar por você. Seja livre de todo mal, receba a cura, receba o alívio, seja livre, receba a libertação de todo mal. Sai dessa mulher, sai desse homem praga, maldição. Receba a cura, receba o alívio. Em nome de Jesus. Diga amém. Amém. Glória a Deus. Fique na paz, fique na bênção em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Fátima Reis. Obrigado, Ludmila. Obrigado, Yolanda. Pastor Fernando Moio. Pastor Antônio. Glória a Deus, pastor. Oh, perdão, pastor Antônio, sim. Só que outro nome não consigo ver por inteiro. Obrigado, Arlete. Deus abençoe, rico e poderosamente, em nome de Jesus. Shalom, shalom, Adonai. Glória a Deus. Pastor Fernando, tá aí, ainda está aí o pastor Fernando? Glória a Deus, meu amado pastor. Glória a Deus nas alturas. Louvado seja Deus e abençoe a toda a amada igreja do Senhor Deus Todo-Poderoso. Daqui a pouco estaremos com o mestre. E após, glória a Deus Todo-Poderoso, a nossa obreira aí cancelar a reunião. Então, nós temos tido aqui as nossas reuniões com
nosso amado pastor Rufino Boas, todos os dias após a live do Mestre, glória a Deus Todo-Poderoso. Louvado seja Deus Todo-Poderoso, todas as madrugadas após a live do nosso amado Mestre. Temos tido as nossas orações aqui. E todas as segundas, terças-feiras, quintas-feiras, a partir das 18 horas de Angola, o link já tem sido publicado no grupo O Mistério Revelado e nos outros grupos, como do Brasil, aqui da província de Tete, glória ao Poderoso, nosso estado. E se você não está nos nossos grupos do Mistério Revelado, você pode, glória ao Poderoso, adquirir os nossos grupos através do link que será partilhado ali. Glória a Deus Todo-Poderoso, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o Poderoso no chat. Glória a Deus Todo-Poderoso. Então, que Deus abençoe todos vocês. E temos também o nosso canal do YouTube, o Mistério Revelado, que tem mensagem lá gravada do nosso amado, o pastor Rufino Boas. Que Deus abençoe rica e poderosamente todos vocês. E a obreira que é anfitriã, glória do Senhor Poderoso, a obreira Fátima Reis, pode cancelar a reunião em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meu pastor, amém. Glória a Deus. Com licença a todos, aleluia. Vou encerrar.